Bom, na gravação anterior, eu dizia, entre outras coisas, que o dano material no Brasil, em regra, tem que ser provado para você conseguir ser indenizado. O dano moral, gente, a jurisprudência brasileira criou o chamado, em várias situações, o dano moral presumido, chamado dano moral in, expressão em latim, tá? In re ipsa. IN, espaço, RE, espaço IPSA, in re ipsa, tá? Começou, gente, com casos, por exemplo, você tem seu nome incluído indevidamente num cadastro negativo, no Serasa. Você não devia, já pagou, colocaram seu nome lá. Ou mesmo você devia, mas você não foi comunicado por escrito previamente à inscrição. Deveria ser. Só o fato de seu nome estar lá, essa inscrição indevida, segundo o STJ, isso já gera um dano moral presumido. E esse é um caso trivial, bobo, pode ser um caso gravíssimo, por exemplo, um pai que perde um filho num acidente aéreo da Gol, da TAM, da Latam, né, da Azul, percebe? Ou um filho que perde um pai, vice-versa, né? Então, esses casos, o dano moral é presumido, porque, obviamente, que o vínculo afetivo é muito forte, né? Dia desse, o STJ decidiu que violência contra a mulher, não estou falando da parte penal, estou falando da parte civil, indenização, você já percebeu. Violência contra a mulher gera dano moral presumido, tá? Houve um dia desse, uma televisão foi condenada porque exibia um programa que investigava, era um programa que fazia teste de DNA ao vivo, exibia a origem biológica das crianças, com apelidos para as crianças, uma coisa horrível, entendeu? Dano moral coletivo, sem dúvida nenhuma, tá? É isso. Já em outros casos, segundo o STJ, o dano não é presumido, o dano moral não é presumido. Sabe um que mudou? Que era e que hoje não é? Que era em ré ipsa e hoje não é em ré ipsa? Atraso de voo. Atraso de voo. Hoje não. Você tem que provar. Não basta o atraso ou o cancelamento para você sofrer dano moral. Não. Tem que dizer, olha, teve um caso que o cara provou que sofreu. A mãe dele estava no hospital, ele ia correr para visitá-la, o voo foi cancelado, ela morreu antes dele chegar. Aí tem dano moral, entendeu? Você tem que provar alguma coisa que aconteceu assim extraordinário. Outro caso importante, segundo a STJ, é o dano moral sofrido por pessoa jurídica. Não sei se vocês sabem, mas tem uma súmula antigaça do STJ que fala que sim, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Não só a pessoa física, a jurídica também pode sofrer. Agora, não é um dano em ré ipsa, não. Não é um dano presumido, não. Ela tem que provar por A mais B quais foram as circunstâncias e circunstâncias extraordinárias que causaram o dano moral, tá, gente? Felipe, outra perguntinha. Tem muita coisa, né? Tá vendo que eu tô aqui muita coisa. Felipe, me diz uma coisa. É possível que haja indenização por dano moral pela violação de um contrato? Pelo inadimplemento contratual? É possível? Sim, é possível. Porém, é excepcional, tá? É excepcionalmente possível, não é a regra. Não é absolutamente a regra, tá? Por quê? Porque a regra qual é? Você vai aplicar as sanções que o próprio contrato prevê, multas, a chamada cláusula penal, né, que é muito estudada em obrigações e tal. É isso. Mas às vezes a violação do contrato, o inadimplemento, um exemplo clássico, uma festa de 15 anos de formatura, você contrata, no dia lá, todos os seus convidados, amigos, todo mundo lá, e a empresa não aparece, não tem comida, não tem bebida, não tem nada. Até tem vários casos assim, né, recentes que eu vi, que eu vi, enfim, tem dano moral. Sabe um caso muito comum no STJ? Plano de saúde. Aliás, eu farei um direito à notícia só sobre plano de saúde. Tem tanta coisa para dizer, tanta coisa. Pois bem, você contrata, ainda mais no Brasil, né? Se bem que, ainda mais no Brasil, eu queimei a língua. Eu
parabenizo fortemente o SUS, tá, pessoal? O SUS é muito importante no Brasil. A gente tem que bater palma, tem que fortalecer cada vez mais. Meu amigo, nos Estados Unidos, se você morrer, você morre na rua, entendeu? Lá não tem SUS, não, entendeu? Lá não tem saúde pública. A maioria dos casos de falência lá é porque alguém ficou doente, alguém da família, entendeu? O cara vai à falência. Isso tudo caríssimo. Então a solução brasileira, talvez até uma das mais importantes coisas que a Constituição atual criou foi o SUS, tá? Então vamos fortalecê-lo, vamos dar verba, vamos os profissionais. Isso é muito. A pandemia mostrou isso, né? A pandemia mostrou isso. Mas então o que é que eu estava dizendo? Ah, tá, lembrei. Que eu falei do plano de saúde e tal. É, então você faz um plano de saúde. Para quê? Para na hora que você mais precisa, você, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu filho, você ter essa tranquilidade, né? Ter uma tranquilidade. E às vezes acontece que você paga o plano a vida inteira, na hora que você mais precisa, uma cirurgia de urgência, o plano diz que não vai cobrir. E aí? Aí esse caso, o que é? O inadimplemento contratual por parte do plano de saúde, que o STJ diz, não, 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 aqui tem um plus, aqui tem dano moral, aqui tem dano moral, tá? Tem vários julgados nos últimos anos nesse sentido, beleza? Então, excepcionalmente, é um caso de um inadimplemento contratual que gera dano moral. Outra coisa importante sobre o dano moral, gente, seguinte, Felipe, me conta uma coisa. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, julgando o recurso especial, ele pode alterar o valor concedido pela instância inferior, pelos tribunais inferiores, a título e danos morais? Ele pode mudar isso? E por que a pergunta é importante? Sabe por que a pergunta é importante, gente? Já digo que ele pode. Ele faz. Na prática, ele faz. E por que a pergunta é importante? Porque essa pergunta contraria uma súmula do próprio STJ, a súmula 7, a conhecida súmula 7, que diz que o STJ, julgando recurso especial, ele não pode rediscutir matéria de fato. O STJ, gente, é um tribunal que, segundo a Constituição, ele só julga direito. Quer dizer, julgando o recurso especial, nesse caso, ele só julga direito. Por quê? Porque entre suas funções do STJ, está o quê? A relevante função de uniformizar a aplicação da lei federal no Brasil. Da lei federal no Brasil. Então ele não analisa fato, ele analisa direito. Mas, gente, para mudar o valor de uma indenização de dano moral, você obviamente precisa analisar fato. Concorda? É inescapável. Você precisa analisar fato. Ele fala, foi uma exceção que nós criamos, diz ele, num país continental como o Brasil, havia frequentes abusos, frequentes excessos e tal. Então a gente faz isso de modo excepcional. Ele fala assim, mas a gente só entra nessa matéria quando o valor fixado pelo tribunal inferior, pelos TJs do Brasil, ou se for federal, os TRFs, né, os tribunais regionais federais, só entra quando o valor fixado for ridículo, for irrisório, aliás, ele usa a expressão irrisório, muito baixo, ou for exorbitante, muito alto. Mas ele não diz o que é um ou outro, tá? Então vai ser sempre no caso concreto. É até um pouco arbitrário aqui entre nós, tá? Quase sempre ele entra para baixar. Quase sempre ele entra para baixar. Vez ou outra para subir, para elevar, tá? Um caso que foi para subir. Um caso triste, o pai perdeu um filho em Porto Alegre por, por erro médico. Ele subiu o valor. Houve outro caso, Mato Grosso, se não me engano, é caso louco. Houve um sequestro, é caso antigo, tá? Houve um sequestro na cidade. Os sequestradores ficaram de pegar o resgate num bairro lá afastado. A polícia foi lá, montou campana. E tinham lá garis limpando a rua. Os policiais acharam que os garis eram sequestradores disfarçados, coitados, imagina. Aí prenderam, bateram, aquela loucura da má polícia, né? Da polícia
da Idade Média. E depois os caras eram inocentes, os garis, eram garis mesmo. Nesse caso, o tribunal lá do estado deu 54 mil reais para cada um. O STJ subiu para 100. Naquela colisão do voo da Gol com Legacy, lembra? Os pilotos do Legacy, o jatinho americano, bateram no voo da Gol, morreu todo mundo da Gol. O STJ, nesse caso, elevou o valor para os familiares dos passageiros da Gol de 240 mil reais para quanto, meu Deus? 570 mil reais. Tá? Então é possível que haja essa alteração no valor. Eu fico por aqui nesse bloco e continuo no bloco seguinte.